Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos nossos irmãos e irmãs que estão conosco nas redes sociais, cultuando ao Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus venha continuar abundando em seu coração, e que você, como nós aqui nesta manhã, sinta aí a presença do Senhor operando e trazendo renovo. Irmãos, nós vamos falar sobre Malaquias, o capítulo 3, a partir do versículo 6. E onde fala dos dízimos, das ofertas. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós iremos fazer aí uma explanação. Malaquias capítulo 3, do versículo 6 até o 12. Como os irmãos sabem, as 2 semanas que se passaram, estiveram aqui a irmã Rosana e Herbene ministrando sobre esse livro, e nós aprendemos muito, fomos confrontados, e o Senhor falou aos nossos corações, e está se encerrando aqui nesse tema que fala aqui no tópico que fala sobre dízimos e ofertas. Vamos à leitura. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, a vós, a nação toda. Era um roubo coletivo, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, irmãos, como já foi colocado aqui, esse livro de Malaquias, a sua mensagem, o contexto do livro, ele é datado aí da data pós-exílio, depois do exílio babilônico. E muitos colocam aí ele como contemporâneo ali com Neemias e Esdras, porque vai tratar dos temas semelhantes, os mesmos temas. E falando dessa data, do período pós-exílio, fui remetido ao Salmo 126. Por quê? Porque o Salmo 126, ele vai falar, e é uma referência à libertação do povo do cativeiro babilônico, E a intervenção de Deus para que o povo saísse do cativeiro babilônico foi algo tão grande que as nações, os povos que estavam lá cativos, eles diziam desse povo que estava agora sendo liberto, sem pegar em armas, sem pegar em espada, por um ato da intervenção do Senhor. Eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. E o salmista, ele reafirma dizendo: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
E por que eu quero colocar isso aqui? Porque esse remanescente, o remanescente judeu, dos judeus, que veio do exílio babilônico, eles tiveram uma excelente oportunidade de confiar em Deus e dar testemunho a outras nações que seu Deus era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E as nações tinham visto isso, né? Então, dependia de quê? Eles confiar no Senhor, voltando para a terra, se submeter na aliança com o Senhor, se dedicar a Deus, e o Senhor iria mostrar aos outros povos que de fato esse povo era um povo abençoado, né? O remanescente, aquele povo que saiu do cativeiro babilônico, tinha tudo para mostrar às outras nações que o seu Deus era o Deus vivo. Os gentios teriam ido a Jerusalém para saber quem era esse grande e maravilhoso Deus que podia pegar um pequeno grupo de refugiados e transformá-los numa nação abençoada. E o que a gente vê aqui em Malaquias é um quadro totalmente diferente, um quadro totalmente oposto de tudo isso. Essa esperança toda com que o povo saiu do cativeiro babilônico, de agora retornar à terra e ali usufruir das bênçãos do Senhor, as promessas messiânicas, estava numa situação totalmente diferente. A gente vê que o quadro que Malaquias traz a sua mensagem a um povo desiludido, desanimado, cheio de dúvida, cuja experiência era incompatível com a compreensão que eles tinham da era messiânica após o exílio. Em vez de vitória na guerra e abundância na natureza, eles experimentavam pobreza, seca e adversidade econômica. As palavras de Malaquias encontram um povo cético das promessas de Deus e portanto, apático em seu compromisso de viver à luz dessas mesmas promessas e adorar e servir ao Senhor de todo o coração. E esse versículo 12 aqui, que é o último desse texto, desse tópico, desse parágrafo que nós lemos, ele diz assim, o Senhor falando para o povo: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o ambiente, o quadro agora era outro. Vocês imaginam agora aquelas nações, aqueles povos que estavam cativos lá na Babilônia, comentando entre eles: olha, aquele povo que saiu daqui pela mão poderosa do Senhor, o Deus grande, o Deus vivo, eles estão lá na terra deles em estado de pobreza, de miséria. Eles estão lá na terra deles quase que passando fome. O que aconteceu para que essa situação mudasse esse ponto? Então, como nós já vimos as semanas anteriores, o livro de Malaquias ele vai falar de vários temas. Ele vai falar da banalidade dos sacerdotes com o culto. Eles estavam oferecendo ao Senhor animais impróprios. A falta de temor ao Senhor com o culto. Ele vai falar da infidelidade conjugal. Ele vai trazer vários temas importantíssimos. E entre esses temas tão importantes está também dízimos e oferta. E um dos motivos fundamental que tornou todo esse ambiente onde a expectativa era de bênção, que esse povo, os remanescentes judeus que saiu do cativeiro babilônico, pudesse experimentar as promessas messiânicas para um estado de pobreza, de calamidade, é porque eles estavam retendo o dízimo e oferta. Então você vê assim, uma análise desse livro, você vai perceber o quanto o dízimo e oferta é importante no nosso culto ao Senhor. Ele está dentro de assuntos
de temáticas importantíssimas, como a questão do ministério do sacerdote, como a questão das infidelidades conjugais, e aí está também o dízimo e oferta. E isso deve nos chamar muito a atenção. Por quê? Porque a gente vai ver um pouco mais à frente, porque hoje nós vivemos um tempo, eu estava dando uma olhada nas redes sociais, em alguns comentários, e vendo lá pessoas assim, bem de autoridade no nosso meio, falando contra o dízimo, trazendo uma mensagem contra o dízimo, e muita gente apoiando. Você sabe que quando uma autoridade ela se posiciona, ela sempre leva muita gente com ela. Então, nós estamos vendo dias de que isso está sendo aí abertamente, pessoas de autoridade do nosso meio falando contra o dízimo e oferta, falando que o dízimo é lá da época da lei. Nós já vimos aqui a irmã Osleide fez uma explanação muito boa sobre isso, né, mostrando que o dízimo é antes da lei. Nós vamos até um pouco mais sobre isso à frente. Mas então, isso deve nos chamar a atenção e nos fazer estar alertas e conscientes da importância de cultuarmos ao Senhor, continuarmos cultuando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, mesmo que quem quer que seja, levante falando contra, trazendo uma mensagem contrária a questão da entrega dos dízimos. Então, visto aqui esse pano de fundo aqui da situação do povo, vamos então aqui para o texto, aonde começa dizendo o seguinte, o versículo 6: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E o versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, o que é que nos chama a atenção aqui, irmãos? É que Deus está falando aqui para um povo que era recém-chegado no cativeiro babilônico. Um povo que tinha vivido 70 anos escravizado, 70 anos lá na Babilônia. E o histórico da nação era todo esse, de se afastar do Senhor. Então, o que isso nos chama a atenção? O que isso tem a ver conosco? É que nós precisamos vigiar, estar alerta, porque nós não somos melhores do que o povo judeu. Desde que o pecado afetou a humanidade, a natureza pecaminosa é a mesma em todas as eras, em todos os tempos, em todas as épocas. E este povo tinha acabado de voltar do cativeiro babilônico, que Deus levou para corrigir, para poder chamar o povo de volta para si, e aqui o povo já está de novo longe do Senhor. E entre todas essas questões que nós vimos na questão dos dízimos e ofertas, eles tinham abandonado o Senhor, né? Então, nós precisamos tomar isso como exemplo para nós e ficarmos alerta. E o apóstolo Paulo vai falar isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, tiver como a partir do versículo 1. E ele vai falar justamente da história dos israelitas, que ele vai dizer para os coríntios que é exemplo, servia de exemplo para nós. E ele diz ali: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Pode passar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então, a nossa postura, a nossa atitude diante desse texto é de ter muito temor diante do Senhor. Porque esse povo, eles ficaram 70 anos lá no cativeiro, e agora quando volta para a terra, eles novamente se afastam do Senhor. E aí isso cabe uma reflexão nas nossas vidas. Como o coração humano ele é tendente a se afastar do Senhor. Como está o nosso coração em relação ao nosso Deus? Como está a nossa relação com o Senhor? É preciso que nós diariamente venhamos refletir sobre isso. Porque senão a gente vai afastando, e sem perceber, que é o que nós vamos ver aqui no versículo 7, a insensibilidade do povo. O povo nessa situação, afastados de Deus, separados de Deus, e Deus então levanta o profeta Malaquias com a mensagem para trazer o povo para si, rogando que tornassem para o Senhor. Mas o povo, em vez de obedecer, em vez de reconhecer que eles realmente estavam numa situação lastimável, uma situação perigosa, eles pegam e vai questionar o profeta. Ele vai perguntar ao profeta e dizer: em que devemos voltar? O versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Isso revela, irmãos, a insensibilidade espiritual daqueles que Deus tinha chamado para a restauração. O povo que Deus levou para o cativeiro babilônico foi na intenção de chamar esse povo para a restauração. Agora esse povo volta para a terra, Deus traz o povo de volta para a terra, mas o povo está longe do Senhor. O pior de tudo, eles não percebiam que estava longe do Senhor. Para eles estava tudo normal, o relacionamento deles com Deus. Para eles estava tudo certinho, né? Então, quando o profeta chama eles para voltarem para o Senhor, eles vão questionar: em que devemos voltar? Então, nós devemos tomar cuidado, pois pior do que o pecado é a insensibilidade a Ele. Tem pessoas que elas pecam, mas elas estão conscientes que estão pecando. Tem outros que estão pecando, mas não dão conta de que estão pecando. Esse é o pior estágio. Essa é uma situação perigosa. E tem os relatos lá da vida de Sansão, que o Espírito foi deixando Sansão sem que ele percebesse. O Espírito de Deus o deixou sem que ele percebesse. Então, esse quadro de insensibilidade, de cauterização da consciência, isso é perigoso. E nós precisamos pedir constantemente ao Senhor para nos levar a uma reflexão, como estamos nós em relação à nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso de servir ao Senhor. Nós vivemos num mundo que todo o curso dele se move para nos afastar do Senhor. E às vezes isso acontece sem que a gente perceba. Por isso que o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, o mundo, o curso, o sistema do mundo, ele se move com um propósito: nos afastar de Deus.
isso de uma forma sutil, sem que nós percebamos. Então, se nós não estivermos alerta, e esse livro de Malaquias, ele tem assim uma valiosidade tremenda para a igreja hoje, para nos fazer acordar, para nos fazer nos sacudir, para que nós estejamos sempre refletindo como nós estamos com o Senhor. E aqui está essa questão dos dízimos e oferta. Então, o povo estava com a consciência cauterizada, anestesiada. Eles não davam conta dos seus erros. E aí então o profeta, ele foi bem taxativo, ele foi bem direto. Quando o povo perguntou: em que temos de tornar? Ele disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que me roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas aos sábios. Nos dízimos e ofertas aos sábios. O povo estava perecendo, o povo estava vivendo uma situação de pobreza. O povo estava numa situação que era totalmente contrária daquilo que Deus queria, porque, como nós vimos no versículo 12, o propósito de Deus, que era através de Israel, as demais nações pudessem perceber que aquele povo tinha um Deus grande, um Deus vivo, um único Deus. Mas essa atitude do povo, principalmente em relação ao dízimo e oferta, sonegar o dízimo e oferta, fez com que isso soasse mal às outras nações. As outras nações tinham agora esse povo de abençoado como um povo amaldiçoado. Um povo que estava passando, estava vivendo uma pobreza. Um povo que estava apático, cético em relação às promessas do Senhor. Então, Malaquias, ele vai usar um método para despertar a consciência do povo e convencer o povo do seu pecado. E este método é destacar questões significativas, questões indignas que o povo estava tendo para com Deus. E aqui está esse tópico que fala do dízimos e oferta. Então ele é taxativo e diz que o povo está roubando ao Senhor com os dízimos e oferta. E aqui, irmãos, esse termo, quando ele fala, o versículo, Deus usa o profeta para dizer, no versículo 8, na parte final: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Esse texto, essa expressão, esse verbo, ele é um verbo hebraico que significa quabar, e ele é raro no Antigo Testamento. E o significado dele é tomar a força. Tomar a força. Ou seja, se nós observarmos bem, o que estava acontecendo era uma espécie de um assalto planejado e ostensivo contra o Senhor. Porque o Senhor diz: vós toda a nação me roubais. Então era uma espécie de assalto planejado e ostensivo contra Deus. E a única vez que esse verbo vai aparecer no Antigo Testamento novamente é em Provérbios 22, 23, para descrever o despojamento do povo. Então o que é que nós entendemos aqui? É essa expressão muito forte, né? Porque o significado de roubar a Deus é assaltar o que é de Deus. Era tomar a força o que é de Deus. Então é isso que Deus vai usar o profeta para chamar a atenção do povo para o que eles estavam fazendo. Para eles estava tudo bem. Não, nós estamos bem, nós estamos com o Senhor, nós vamos tornar o Senhor para quê? E eles não percebiam que o que eles estavam fazendo tinha um significado muito forte, que aos olhos de Deus era eles querendo tomar à força aquilo que é de Deus. Do ponto de vista de Deus, reter o dízimo era equivalente a roubá-lo de algo que lhe pertencia.
Como consequência, o Senhor retinha as bênçãos. Deter o dízimo santo ao Senhor é uma insensatez, pois ninguém pode roubar a Deus impunemente. O povo estava sofrendo, o povo estava passando situações que as outras nações estavam percebendo a pobreza desse povo, e o resultado era isso: eles estavam sonegando os dízimos e as ofertas. Ele estava retendo o que era do Senhor. Só que ninguém rouba a Deus impunemente. Ageu vai dizer que você reter o dízimo é colocar o salário no saco furado. Quando você retém o que é de Deus, geralmente aquilo que é de Deus vai parar na mão dos médicos, do mecânico, vai parar na mão de alguém por alguma situação que você vai passar. Então, aqui nesse texto nos mostra que ninguém pode roubar a Deus impunemente. É Deus falando para a nação, é Deus chamando a atenção da nação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Então, irmãos, nós vamos ver que o dízimo, ele não é algo apenas da antiga aliança, da lei. Nós já vimos isso, a irmã Nosley pregou no culto de terça-feira, que o dízimo, ele é do sacerdócio de Melquisedeque, vai para o sacerdócio levítico e vai para o sacerdócio de Cristo também. Então, o dízimo, ele é muito antes da lei. O dízimo e depois da lei. E depois da lei, né? Ele começa lá com Abraão dando dízimo, entregando o dízimo a Melquisedeque. E eu fico olhando que Melquisedeque aparece bem na hora que Abraão tem o dízimo para entregar. Então, olha a importância. E nós precisamos armar nossa mente disso, porque, como eu falei, o contexto que nós estamos vivendo, e isso vai ser uma pressão cada dia maior, de pessoas falando contra a entrega dos dízimos. Que isso não é da nova aliança, que isso ficou lá na antiga aliança, que isso é da lei. Pelo contrário, começa lá muito tempo antes, com Abraão, e depois ele vai ser codificado na lei. E a gente vê que lá na lei tem princípios valorosos. Princípios valorosos. Não poderia deixar de ser codificado pela importância que o dízimo tem. Então, a gente vê que não é algo que é da lei, pelo contrário. E aí a gente tem as referências bíblicas, Jesus falando lá em Mateus 23, quando os judeus, eles estavam lá, os fariseus, entregando, eles davam o dízimo de tudo, mas eles desprezavam a misericórdia, a justiça. E qual é a correção que Jesus faz para eles? Jesus não manda eles deixarem de dar o dízimo, pelo contrário, Jesus diz assim: vocês poderiam praticar essas coisas, que era a entrega dos dízimos e das ofertas, e também praticar as outras da lei. Jesus, de forma alguma, ele anula a entrega do dízimo. E aí nós precisamos entender o seguinte, porque se tem esse entendimento que o dízimo é da lei, da época da lei, se na época da lei era 10%, e agora na época da graça? Porque a graça, ela não veio para nos tirar das nossas responsabilidades, nos isentar da nossa fidelidade ao Senhor. E isso acontecia na época de Paulo, quando muitos interpretavam o assunto que Paulo falava sobre a graça como se fosse uma liberdade para pecar. Paulo fala: não. A graça é para nos dar condição de viver de acordo à vontade de Deus.
A graça, pelo contrário, é para nos dar a condição de viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós não temos como, porque tem uma justificativa que querem dar, justamente é essa justificativa teológica. Não, mas o dízimo é da época da lei. O dízimo é da época da lei. Então nós estamos isentos. Mas lá na lei fala da misericórdia, lá na lei fala do princípio de justiça. Nós deixamos de viver a misericórdia, nós deixamos de praticar a justiça porque está lá na lei? Claro que não. Então nós não temos justificativos para querer anular algo que foi estabelecido por Deus. O dízimo, irmãos, é algo estabelecido por Deus. O dízimo em hebraico, ele quer dizer a palavra ma'aser, e em grego dexater, que significa 10% de tudo que o homem recebe. 10% de tudo que o homem recebe. Então o dízimo ele não é uma cota de 1% ou 9%. Não, o dízimo ele é um padrão já estabelecido, é 10%. Você quiser dar mais, amém, glória a Deus, coração generoso. Mas ninguém tem autoridade para diminuir. Porque nós estamos vendo aqui, irmãos, que reter o dízimo é um problema sério. Você não quer ter problema, você não quer ter confusão, não tente reter aquilo que é do Senhor, porque o dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor. É isso que o Senhor está falando para a nação. O dízimo é meu, não toque o que é meu. Isso é muito sério, porque nós vemos atitudes de Deus para com pessoas que tentaram pegar daquilo que é primícia ao Senhor, do dízimo ao Senhor. Lá em Daniel 5, 22 a 31, vai falar de Acã, que ele tentou pegar as primícias, tentou colocar a mão em algo que era de Deus. Vamos ver aí, Josué 7:1. Desculpa, Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Se nós olharmos, Deus havia dado uma ordem para Josué. Está aí no capítulo 6. Vamos ver aí o capítulo 6. Deixa eu procurar aqui a minha referência que eu perdi aqui. Josué, o capítulo 6. Josué 6, 18 e 19, diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo a vós condenado, não tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Só que Acã, ele não considerou essa ordem, essa direção que foi dada, e acabou sofrendo as consequências, ele e toda a sua família, né? Está aí, como nós lemos aí no 7, o versículo 21. Quando vi entre os despojos
uma boa capa, que é a fala de Acã confessando o seu pecado para Josué. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então, o castigo, o juízo de Deus veio sobre Acã e a família dele. Por quê? Porque ele pegou do que era consagrado ao Senhor. O Senhor havia dito que o ouro, a prata, era dele, era consagrado ao Senhor, ninguém tocasse. E nós vemos também um exemplo lá em Daniel, capítulo 5, falando do rei Belsazar, 5, 22 a 31, que ele, que era o filho de Nabucodonosor, e ele muito exaltado, e aí ele vai dar uma festa entre os seus príncipes, e ele manda pegar os utensílios de ouro, que era usado no templo, em Jerusalém. E aí Daniel traz a revelação da visão que ele tinha visto, com a mão escrevendo na parede. E ele fala, Daniel fala que ele foi pesado na balança e foi achado em falta. E uma das questões era que ele tinha, faltou a ele o temor de colocar a mão naquilo que era do Senhor. Os utensílios que os babilônios haviam pegado no templo em Jerusalém, levado para lá. Ele não teve temor e pegou esses utensílios, os copos de ouro, as taças de ouro, para dar de beber aos seus príncipes. E aí ele morreu, foi exterminado. Então, meus irmãos, aí foi um desvio de função, um desvio de utilidade, né? Desvio de utilidade, como o pastor está colocando aqui. As taças eram utilizadas no templo para uma finalidade, e ele foi usar para outra finalidade nas festas dele. E às vezes a pessoa desvia o dízimo para outra finalidade também. Isso mesmo, né? Então, como o pastor está colocando aqui, desvio de utilidade. E às vezes a gente faz isso com o dízimo, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, e ele falando assim: se adoece alguém na minha casa, eu estou lá com dízimo, e eu não tenho outro recurso, eu vou entregar o dízimo? Aí ele me respondeu: não, eu vou e compro o remédio. E aí, tá certo? Alguém quer responder? Tá certo? Tá errado. O dízimo é do Senhor, é de Deus. Mas o dízimo é do Senhor. E Jesus disse o que para os fariseus que quiseram tentar ele? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Olha, irmãos, essa questão do dízimo, ela vai puxando coisas, porque isso nos diz respeito. Não cabe a nós querer administrar o nosso dízimo. Não compete a mim querer saber como que a igreja está administrando, não. Porque o dízimo é do Senhor. Eu estou entregando por um princípio de obediência, e aí agora é com a igreja. A igreja vai administrar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho que chegar aqui impondo, porque às vezes, porque a gente entrega o dízimo e a gente quer impor ordens. Não, tem que fazer isso, não, o dízimo não é nosso, não, nós estamos entregando, devolvendo aquilo que é de Deus. Não cabe a nós querer depois, o nosso dever, a nossa missão é entregar. É isso que cabe a nós. Como ele vai ser utilizado, aí é outra questão. Mas a bênção de Deus está sobre as nossas vidas no momento que a gente entrega. Porque às vezes, irmãos, a gente, e lá quando eu estava pastoreando em Belo Horizonte, às vezes você vê assim, pessoas que como posso dizer assim, administrar o tempo porque ele é dizimista.
Porque ela entrega o dízimo, ela acha que tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo outro. Isso não cabe a nós. O dízimo é do Senhor, é de Deus. Quando a gente desvia o dízimo, a gente está como lá, a expressão lá, roubar. É tomar à força aquilo que é de Deus. Só que ninguém retém o dízimo e fica. Eu lembro que quando eu estava no seminário, e se você, assim, desculpa para não dar o dízimo, é o que a gente bem acha, né? A nossa consciência vai achar aí um monte de desculpa, de justificativa. Quando eu estava no seminário, e a igreja mandava o dinheiro para eu pagar a mensalidade, arcar lá com... E aí o que acontece? Aí meu pai também ajudava, outros irmãos ajudavam. Olha o que veio na minha cabeça. Não, esse tempo da vida eu estou aqui no seminário, então não precisa tirar o dízimo. E comia tudo. E chegou um dia que eu falei, gente... Aí eu liguei para o tesoureiro, né, lá da congregação, falei assim, você não depositou dinheiro ainda. Ele falou, depositei. Olha lá no extrato, quando eu puxei o extrato, estava lá. Ele tinha depositado, só que o dinheiro tinha sumido da minha conta. Some que você não sabe como. Estava lá no registro do extrato, depósito tal, só que o dinheiro não estava na conta. Aí eu caí em si, eu falei, o quê? Ele já estava virando uma bola de neve. Aí as dívidas vão chegando. Eu falei, sabe de uma? Eu vou entrar na palavra, devolver o dízimo, porque isso é do Senhor. Ninguém retém o dízimo e fica impune. O problema todo é que muitos que retêm não têm conseguido. Às vezes está igual o povo aqui, insensível, com a consciência cauterizada, não está percebendo o que está acontecendo. E aí, outra questão que nos chama a atenção, que é uma justificativa que diz respeito assim, mas tem tanta gente que dá o dízimo, e eu não vejo ele prosperar, e tem tantos que não dá e está prosperando. Isso não cabe a nós fazer esse questionamento, porque o fato de nós devolvermos o dízimo, nós já estamos sendo abençoados, porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Não existe bênção maior do que você obedecer ao Senhor. Quando você traz o dízimo aqui ao gasofilácio, antes de você ficar pensando no que vai voltar para você, pensa que você já está sendo abençoado, porque você está obedecendo. Quando nós trazemos o nosso dízimo ao gasofilácio, nós já estamos sendo abençoados, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Irmão Valdir? Eu roubei do Senhor o dízimo. Roubei do Senhor o dízimo. E na segunda-feira, eu fui pegar um telhado. Telhadão, eu fui mais o irmão pegar o telhado. Pegar o telhado, cheguei e o mestre falou assim, espera o dono chegar que o telhado está aí caçando carpinteiro. Eu falei, tá bom, nós ficamos ali. Quando o dono chegou, que eu falei com ele, ele disse para mim assim, você tem cara de falar comigo? Você me dá um prejuízo de R$2.000 e ainda vem falar comigo de telhado? Não, o telhado está aí para fazer, agora você não faz não. Mas naquela hora as carnes dos meus braços soltou tudo e eu enxerguei o dízimo. Falei, foi o dízimo que eu roubei de Deus. Saí com as carnes dos braços tremendo. Ele disse, não, você me deu um prejuízo de R$2.000 na minha live. Eu falei, nunca trabalhei um dia para o senhor. Ele disse, você ainda tem cara que fala isso comigo? Eu falei para o meu irmão assim, ora por mim que eu roubei de Deus. E isso foi porque eu roubei de Deus, veio esse prejuízo que o telhado dava dele. Porque eu tinha roubado de Deus. Roubei no fim de semana, na segunda-feira, Deus
falou isso comigo, eu nunca esqueci disso. Então, né, a experiência do irmão Valdir, né? E, irmãos, o pastor também fica à vontade, se quiser fazer algum comentário, outros irmãos aí, viu? Porque esse é um assunto assim que traz seus questionamentos, né? E às vezes alguém quer colocar alguma coisa, mas é isso porque a gente vive essa situação, né? E como eu falei, o ambiente que nós estamos vivendo está caminhando cada dia mais para isso, de pessoas trazendo a mensagem que o dízimo não é algo para nós hoje, que é algo que ficou lá na lei. E nós estamos vendo aqui a importância de nós cultuarmos ao Senhor com os dízimos e ofertas. O dízimo, ele fazia parte da liturgia do culto. O dízimo era algo de uma expressão de adoração a Deus. Quando o povo levava o dízimo ao templo, eles estavam adorando a Deus. Era isso que Deus queria que eles entendessem. Quando nós estamos trazendo o dízimo ao gasofilácio, nós estamos numa expressão de adoração a Deus. Esse momento do culto, ele é tão importante como qualquer outro. Então, nós, nesse livro de Malaquias, nós temos essa mensagem, com esses princípios tão fortes, falando acerca do dízimo. O versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Está aí o exemplo do irmão Valdir, mostrando o quê? Os nossos exemplos, as consequências que a gente vive quando a gente deixa de entregar o dízimo. Isso mostra que o dízimo não é para o povo daquela época lá da lei, é para nós hoje também, né? Para nós hoje também. E, irmãos, aí diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha, o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Então, a gente vê aqui que esse é um texto assim, que ele difere muito dos outros textos bíblicos. Por quê? Porque nos outros textos a gente vê Deus testando os homens, e aqui Deus chama para nós prová-lo. É uma das poucas referências que nós temos na Bíblia que nos chama para provar a Deus. Só que há um princípio por detrás de tudo isso. Quando você vem trazer o seu dízimo, a sua oferta, porque senão se torna algo meramente como se fosse uma troca. Eu vou dizimar para o Senhor me abençoar, eu vou dizimar para o Senhor me dar tanto. Eu já falei aqui que a nossa maior bênção quando nós dizimamos, é o fato de estar obedecendo, né? O fato de nós estarmos obedecendo. E nós precisamos entender que isso é com amor, com alegria. E é o princípio que Paulo vai trabalhar lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Deus ama quem dá com alegria. Deus olha para a motivação do coração. E aqui, irmãos, quando se fala dessa questão do dízimo, e não é apenas que Deus está pedindo ao povo o dízimo em si, mas Deus está à procura de algo mais, que a entrega desse dízimo fosse fruto do relacionamento do povo com Ele, que não fosse algo forçado, que nós não venhamos trazer o nosso dízimo por medo. Não, eu vou levar porque senão Deus vai entrar nas minhas coisas e vai bagunçar tudo. Não é isso que Deus está. Irmão Paulo. Administrar bem o que fica, né, nas nossas mãos. Porque senão você pega, entrega o dízimo e aí fala: agora eu vou gastar do meu jeito, que Deus se responsabiliza. Não é assim, não.
se isso aí cabe à igreja, né? Isso aí não é uma preocupação nossa. Mas se não pode ministrar bem, também é uma desobediência. Sim, mas a nós encerra aqui. Quando eu coloco o meu dízimo aqui, eu cumpri eu não vou dizer a minha obrigação, mas o meu dever de devolver o dízimo. Porque se eu ficar preocupado como ele vai ser administrado, eu vou começar a querer indagar e chegar a um ponto de falar, então eu não vou dar mais, não vou devolver mais o dízimo. Isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós, né? Então, aqui a irmã Herbene colocou um ponto importante no Salmo 116, quando o salmista diz, eu amo o Senhor. E eu gostaria que colocasse a referência aí de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4, porque toda a obediência, toda a relação do povo de Israel para com Deus, Deus esperava que fosse baseado nisso aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nós, irmãos, devemos dizimar, entregar o dízimo por amor ao Senhor. Não atrás de recompensa meramente, não atrás do que Deus vai nos dar, porque aí a gente começa a entrar numa relação de barganha. Mas por amor, assim como a gente faz missões antes de tudo é por amor a Deus. A missionária Zeneide está lá na África, é por amor a Deus. Ela não conhecia aquele povo, mas ela foi por quê? Por amor a Deus. A gente dá o dízimo é por amor a Deus. E é isso que vai trazer realização, satisfação à nossa alma, quando nós estabelecemos a nossa relação com Deus baseado no amor. E aqui nesse livro de Malaquias, o primeiro pecado que ele vai citar é a falta de amor do povo para com Deus. A falta de amor do povo para com Deus. Está aí no versículo 1. O versículo 2 diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus afirmando o amor dele para o povo, mas o povo não amava o Senhor. E a gente vai ver lá nas cartas que o Senhor Jesus enviou à igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. O primeiro pecado que Jesus mencionou também foi a falta de amor. Está lá em Apocalipse, o capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, irmãos, a nossa entrega do dízimo, das ofertas, tem que ser por amor. Deus não recebe nada de nós a não ser por amor. Deus não quer uma relação forçada. Deus não quer uma relação como se fosse algo que estivesse nos forçando. Deus quer o relacionamento baseado no amor. Por amor a nós, Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, Ele nos deu Jesus. E se nós amarmos o Senhor, o nosso dízimo não será nada para devolver no tempo. Nada, eu digo assim no sentido, não será custoso, não será difícil. Tem que vir entregar o dízimo, com o coração doloroso, sofrendo. Deus não quer isso, porque o nosso dízimo deve ser uma expressão de culto ao Senhor. Você não cultua ao Senhor com o coração forçado, com o coração indiferente. O nosso culto ao Senhor tem que ser de todo o nosso coração. Isso parte do amor, quando se tem o amor. Então Jesus vai falar da igreja de Filadélfia.
Filadélfia que ela tinha deixado o primeiro amor. E isso tem um sentido, porque os demais pecados são por falta de amor a Deus. As nossas falhas, os nossos tropeços são por falta de amor a Deus. A falta de amor a Deus origina os nossos pecados. Ainda que não seja algo que seja algo escancarado, que seja algo que é visto como algo repugnante, mas Deus olha para o coração. Quando falta amor, Deus não recebe. Quando falta amor no nosso coração para com Deus, pode ser o dízimo, pode ser a melhor atitude, Deus não recebe, e Ele vê como se fosse qualquer outra coisa repugnante. Por isso que Deus chama a atenção da igreja em Filadélfia. Olha, eu tenho algo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A nossa relação com o Senhor tem que ser toda ela pautada no amor. E Jesus vai falar isso lá para os discípulos. Falando, quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, ele fala: o primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ame ao Senhor, amemos ao Senhor, e nós teremos prazer em cultuá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Amemos ao Senhor, e a nossa entrega do dízimo será algo prazeroso. E é isso que Deus quer. Como Paulo diz, Deus ama a quem dá com alegria. E lá em Lucas, o capítulo 6, o versículo 38. Dei e se lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, dei, mas que esse dar seja motivado pelo amor. Não seja apenas eu trazer o dízimo porque eu estou com medo do Senhor abrir uma lacuna nas minhas finanças. Não. Mais importante do que as bênçãos que você pode receber material são as bênçãos espirituais. Você conseguir expressar o seu amor a Deus. Deus recebeu o seu culto. E isso tem um princípio que é o amor. Então, eu já quero encerrar aqui. No final aí o profeta diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor afirma para o povo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Inclusive as nossas próprias vidas, que nada é de nós mesmos. Irmãos, a maior besteira, o maior engano que nós podemos cometer nessa vida é achar que alguma coisa é nossa própria, porque não é. Não é. Nada é de nós mesmos, porque vai chegar uma hora que a gente vai voltar, como diz Paulo: vieste, não trouxeste nada para este mundo, e nada você vai levar dele. Quando a gente começa a achar que a gente tem alguma coisa, isso se torna um laço perigoso, porque a gente começa a colocar o coração naquilo. Então você quer, para nós armarmos a nossa mente com uma consciência, uma convicção certa, é entender o seguinte: tudo é de Deus. E lá em Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Então, muitas vezes, o nosso apego às coisas
é que nos faz reter aquilo que é de Deus. Muitas vezes nós não devolvemos o dízimo porque por detrás de tudo está o amor ao dinheiro. E o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. A gente começa a colocar os nossos corações em coisas que de fato elas não são nossas. E lá no Salmo, tem um Salmo que o autor vai dizer o seguinte, que os homens, eles dão os nomes deles às terras, como se elas fossem deles. Mas no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, a nossa maior riqueza está no fato de ter a nossa alma apegada ao Senhor. O gostoso dessa vida é ter a nossa vida, o nosso relacionamento afinado com o Senhor. Quando nós estamos cheios de Deus, aí a gente não se prende a nada, a gente não se apega a nada. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva, na comunhão dos bens dos cristãos. Aquele povo cheio do Espírito Santo, aquele povo cheio de Deus, muitos deles vendiam suas propriedades, vendiam o que tinha, ninguém dizia que era o que tinha era propriamente seu. É o nosso apego a Deus que nos liberta da escravidão das coisas terrenas. É quando nós estamos cheios de Deus que nós nos desprendemos das coisas terrenas. Então vamos amar ao Senhor. Amando ao Senhor, nada que o Senhor quer de nós será difícil, nada que o Senhor pede de nós será difícil. E faremos com alegria de coração, faremos com singeleza e alegria, cultuando ao Senhor. Vamos ficar de pé? Então, irmãos, esse texto aqui de Malaquias, ele nos chama a atenção para isso, para a nossa entrega do dízimo. O quanto isso é importante, a importância que nós entendamos isso, a importância do dízimo no nosso culto ao Senhor. Entre vários assuntos tão importantes que o profeta Malaquias está destacando sobre que estava levando a nação àquela situação, ele não deixa de relatar a atitude deles de estarem retendo os dízimos e ofertas. E eu queria encerrar aqui essa ministração falando de um comentário sobre, porque estamos encerrando aqui os profetas menores. E alguém disse assim: quando passamos em revista todos os livros chamados de profetas menores, é que podemos então constatar que eles são apenas na extensão de seus escritos, jamais na profundidade de seus ensinos. Cada um no seu lugar e contexto pronuncia fielmente os oráculos de Javé. Eles nos ensinam que o Senhor é um Deus zeloso, fiel, justo e misericordioso, que ama toda a sua criação, desejando que justos e injustos conheçam os seus mandamentos e preceitos, e que todos se arrependam e busquem de todo o coração. Nele não há prazer na morte, mas na vida. Não se regozija no engano, mas na vitória da verdade. Abomina a balança enganosa, mas tem prazer na justa medida. Rejeita todos os soberbos, mas acolhe os quebrantados de coração. Alerta para que não precise punir. Instrui para que possa galardoar. Acompanha para que se chegue ao destino e doa-se extremamente a si mesmo, para que aprendamos a amar. Então, irmãos, Deus chamando o povo para si. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E o propósito de Deus é que aquele povo voltasse para Ele, é para que Ele pudesse abençoar, para que Ele pudesse abrir as janelas dos céus na vida daquele povo, porque essa é a natureza do nosso Deus, o Deus abençoador. O Deus que falou para Moisés orientar a Levi na questão da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse é o nosso Deus. A natureza do nosso Deus não é para punir. Quando Ele nos pune, é
para correção, para voltarmos para Ele, para nos voltarmos ao relacionamento com Ele, para que Ele possa nos abençoar. Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar a sua vida, e Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e que nós possamos considerar como algo importantíssimo no nosso culto ao Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Não retenha aquilo que é do Senhor, porque ninguém fica impune quando retém aquilo que é de Deus. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças por esta manhã, pela tua palavra aqui ministrada. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio, essa honra de cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Que nós tenhamos sempre essa compreensão, esse entendimento, que cultuar ao Senhor com os dízimos e nossas ofertas é um privilégio, é uma honra. Nós somos privilegiados em, ó Deus, pegar 10% do que temos para dar para o Senhor, 10% do que recebemos para dar para o Senhor. Deus, que nós possamos ser generosos, Senhor, nas nossas ofertas alçadas, que não tenhamos nada em mãos em relação a doar na tua casa. Que sejamos generosos, que venhamos entender que tudo vem do Senhor, tudo que temos vem do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira dos nossos corações todo o entendimento, toda a compreensão errada. Ó Deus, todo ensinamento errado em relação aos dízimos e ofertas. Não deixe que venha afetar a nossa fé, Senhor. Para que nada tire de nós esse privilégio, essa honra de cultuar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Levar a sério, Senhor. Ó Deus, tratar com seriedade. Agir com temor e tremor diante de Ti na hora que estivermos entregando os nossos dízimos e ofertas, sabendo, Senhor, que é tão importante como qualquer outro momento do culto. Toma em Tuas mãos a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um dos Teus servos e servas, Senhor. Concede graça, Senhor. Ajuda cada uma nas suas dificuldades, nas suas compreensões, Senhor, que precisam serem ajustadas dentro da Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.